e caras congressistas, meu nome é Ismênia Tácita, sou tradutora e intérprete de Libras. Estou aqui para apresentar um trabalho que tem como título Ingresso à Universidade, Perspectivas dos Discentes Surdos do Ensino Médio. Esse trabalho, contei com o apoio de duas professoras amigas minhas, Marleide e a Dilma, e tem como objetivo fazer uma explanação sobre as condições de educação que levam os surdos a objetivar o ensino superior. Iremos apresentar as mudanças de educação do surdo e o que essa mudança tem influenciado na vida deles. Aí a gente pensa na educação dos surdos antigamente, até o século XV, onde os surdos eles eram marginalizados, eles eram vistos à margem da sociedade. Não se viam surdos como seres capazes de aprender, de desenvolver e de ter, seus direitos preservados. E com isso muitos surdos eles ficavam abandonados e ficavam às vezes trancados dentro de casa pelas famílias. Porém, lá na Europa a situação dos surdos começaram a mudar. Por quê? Porque lá na Europa começou os movimentos sobre a educação dos surdos e começaram a entender que os surdos também podiam ser educados. Então, Dom Pedro II, ele convidou um professor surdo francês a dar aulas para os alunos surdos do Brasil. Então, ele convidou para implementar uma escola. E aí, esse professor, que se chama Edward Waite, fundou uma escola no ano de 1857, que hoje se chama UINES, que está localizado no Rio de Janeiro, que usa o método bilíngue. E a língua brasileira de sinais tem uma forte influência da língua francesa de sinais. Justamente por isso, Porque foi unido, foi uma junção. Bom, depois, no ano de 1880, foi um ano bem difícil porque ocorreu o Congresso de Milão. E o Congresso de Milão, ele aboliu esse método de ensino na educação dos surdos, que era o ensino da língua de sinais. E aí eles disseram, não, agora é o oralismo, porque o oralismo ele funciona melhor. E aí os surdos eles eram obrigados a falar, entendeu? Era essa metodologia, só que ao passar do tempo não houve grandes méritos. E aí surgiu outro método, que foi a comunicação total, que eu não vou adentrar nessa área devido ao tempo. Em seguida chegou o bilinguismo, que hoje é um método muito acatado por todos os surdos aqui do Brasil. E um marco que deu uma guinada na educação dos surdos do Brasil, que foi a Lei 10.436, que essa lei oficializa a Libras como língua oficial da comunidade surda. Com isso houve grandes avanços. Em 2005 chegou o decreto 5626, que obriga a disciplina de Libras na formação de professores nos cursos de licenciatura. E aí a educação dos surdos foi desenvolvendo. E percebemos o quê? Que nas instituições estão oferecendo condições de educação para os sujeitos surdos que estão entrando? Realmente está sendo favorável a essas condições? Está sendo de qualidade? Está garantindo a permanência desse aluno nas instituições? Será mesmo que está acontecendo? Porque sim, existem leis, como a gente já viu, a lei da Libras, que traz grandes avanços, grandes possibilidades. Existe o decreto, existe a Constituição Federal, que também fala sobre essa questão de que o Estado passou a assumir legalmente a responsabilidade pela educação das pessoas com deficiência. E aí a gente pensa também na LDB, que tem um artigo que trata sobre a educação inclusiva. Então, todos têm direito à educação, a todos os níveis e etapas e modalidades. Plena participação de aprendizagem. E a inclusão, ela traz consigo novas exigências para as instituições. É preciso pensar em estratégias que consiga a efetivação do ensino para aqueles estudantes. E eles realmente vejam as possibilidades de continuar até o final. Não são poucos que desistem do ensino superior quando já estão lá dentro, devido às barreiras de comunicação. Por esse modo, eu fiz um estudo de perspectiva qualitativa, que fez o quê? Formamos
um questionário semi-estruturado, contendo 5 perguntas bem pertinentes. Convidamos 4 alunos surdos, 2 deles ainda concluintes, né, ainda que estão para concluir o ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio, e outros que já concluíram o ensino médio. Então, foi 4 estudantes surdos. E essas perguntas foi: como você relaciona a educação dos surdos no dia de hoje e antigamente? A pergunta 2, na sua opinião, a educação inclusiva funciona realmente? No 3, você tem interesse em ingressar-se numa faculdade? 4, sua família incentiva a sua vida acadêmica? 5, você acredita que a pessoa surda pode ter qualquer profissão ou ainda sofre preconceitos? Houve grandes resultados, né? Na pergunta de número 1, que foi como você relaciona a educação dos surdos no dia de hoje e antigamente. Então, 3 dos entrevistados, eles não fizeram essa correlação. Eles falaram muito sobre as dificuldades que eles encontrou ao longo da vida estudante deles, né? E essas marcas que ainda estão muito profundas e muito vivas ainda na vida dele. Sabemos que não foi fácil. Sofrem privações. A educação inclusiva, ela precisa melhorar muito. E o outro estudante, ele falou sim que tem esperança devido às leis de hoje, a forma de educação de hoje, que está sendo inclusiva, e ele tem essa esperança. Então, na segunda pergunta, na sua opinião, a educação inclusiva funciona realmente? Aí os 4 respondeu que sim, que tem essa esperança, né, da educação inclusiva realmente funcionar, apesar de ainda existir várias barreiras de entrarem, por exemplo, em universidades e não encontrarem lá a possibilidade de ficar, porque não tem intérprete. E muitas das vezes, quando tem um intérprete, o professor também não consegue dialogar com o aluno surdo, porque não sabe a Libras, e aí existe essa falha na comunicação, né? Porque vamos dizer que o intérprete, ele saiu da sala para resolver alguma coisa. E aí a gente pensa, como é que fica as questões comunicativas daquele sujeito surdo dentro da sala de aula? Ele fica empatado de falar, porque não há quem entenda. Por isso que é importante que professores também aprendam Libras, que alunos também tenham esse interesse para interagir. Eu me lembro de uma história que contaram que uma aluna surda, ela chegou no dia seguinte na escola, na faculdade, todos entregaram ao professor uma atividade importante, e aí ela disse: em que momento isso aconteceu? Eu não sei, eu não peguei isso, eu não sabia que eu tinha que fazer essa atividade, tinha que entregar hoje. Então foi um problema, uma informação importante que de alguma forma ou de outra não chegou até ela e fez com que ela perdesse essa oportunidade, né, de entregar a atividade igualmente os outros alunos ouvintes, tá? Isso é um pequeno caso, mas existe muitos outros problemas. Isso causa muita desmotivação ao longo do processo. Bom, nas outras perguntas, você tem interesse em ingressar em uma faculdade? 2 deles disseram que sim e 2 disseram que não querem, que já concluiu o ensino médio, que é o ensino obrigatório, e já está bom demais. Não tem essa perspectiva futura de encarar, até porque eles carregam realmente essas marcas. E a gente tem que ir desconstruindo isso, no sentido assim de oferecer cada vez mais a melhor condição para que esse sujeito surdo chegue e diga: não, aqui eu me sinto parte do processo também. Né? E aí nas outras perguntas, sua família incentiva a sua vida acadêmica? Todos responderam que não. Nós sabemos o quanto é importante a influência da família também de fazer essa busca junto com os estudantes surdos para que eles realmente consigam evoluir na vida acadêmica deles. E assim, percebemos que na universidade o número de estudantes ainda é muito inferior, ainda é muito pouco, é baixo ainda. E isso por quê? Porque a gente pergunta o que impede realmente, né? Talvez a oferta de uma educação que não considera as diferenças. A língua, a cultura, a identidade dos surdos. É preciso considerar esses fatores. São as especificidades dos estudantes. É preciso respeitar, conhecer e promover condições de mudança. E que eles vejam possibilidade realmente de ficar, de continuar. E
A última pergunta: você acredita que a pessoa surda pode ter qualquer profissão ou ainda sofre preconceito? Aí tem outro problema, porque todos responderam que os surdos são capazes, porém eles viram o que vem depois. Quando vai assumir essa profissão, existe outro tipo de barreira enfrentada. E nas considerações finais, esperamos que este trabalho ele possa ter sido útil para a emancipação e desenvolvimento integral dos surdos, incentivá-los a continuar a busca pelos seus direitos, por respeito e por sua permanência nas instituições de ensino. E também desejamos que as instituições estejam cada vez mais preparadas para receber esses sujeitos surdos com qualidade e em pé de igualdade. Obrigada a todos.